sobre relacionamento, eu nunca tive um, porque eu nunca me senti capaz de arrumar alguém. Já tive experiências sexuais, né? Então, pessoal, hoje nós vamos ver aqui um canal diferente, não vai ser da Cacaju, vai ser o canal Um Pouco de Tudo. E o vídeo de hoje, ele fala por que homens autistas são esquecidos, né? Eu, como sou um homem autista, eu vou falar das minhas dificuldades, né? E também ouvir a opinião dele, né? Para dizer se ele tá certo em alguns aspectos sobre a vida de um homem autista, né? Porque uma coisa é na fase quando você é criança, na outra quando você é adulto. E eu descobri que eu sou autista já com 21 anos. Hoje eu tô com 26 e vamos ver, né, se ele acertou alguma coisa, né? Porque também tem um detalhe, né? Nem todo autista é igual, né? Então vamos lá. Tô aqui com a minha camisetinha do Kiko aqui do supermarket. Onde estiver o seu tesouro, estará seu coração. Seu pau na tua mão. Então, isso, né? A dificuldade dos homens autistas. E aí, tudo certo? Sabe, tem uma coisa que me incomoda muito e que quase ninguém fala com sinceridade. É o seguinte, você já reparou como as pessoas autistas, especialmente os homens, são tratados pela sociedade como se fossem invisíveis ou descartáveis? Ou pior, como se fosse um problema? Isso aqui é muito verdade, cara. Eu me sinto invisível, literalmente, mano. Eu me sinto, na verdade, como se fosse um alienígena, um esquisitão. Mas um esquisitão que ninguém dá bola, tá entendendo? Eu passo pelas ruas, mano, e eu me sinto realmente assim, invisível, mano. Agora, para pensar, as pessoas parecem que não se importam, mano. E é difícil você ser homem, né? Hoje em dia. Aí você ainda tem o espectro autista. Lembrando que o autista não são todos iguais não, tá? Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas limitações. E eu já sou muito afetado assim, mano. Socialmente falando, eu sou muito afetado, tá? Em toda a minha vida eu só tive um amigo. E esse desgraçado hoje em dia tá casado com minha irmã mais nova. Um amigo. Porque eu sempre tive dificuldade de fazer amizade. Então, eu tive a amizade dele quando era muito pequeno, muito novo, e agora cada um seguiu sua vida. E eu me sinto solitário, eu não consigo fazer novos amigos, porque eu não tenho os mesmos gostos que os adultos de hoje em dia, como assistir futebol e falar sobre mulher. Eu gosto mais de cultura geek, digamos assim. E eu não tenho isso. Então, por isso que eu queria esse canal, rapaz. Eu queria esse canal para não me sentir sozinho. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. E não vai ser aquele papo técnico cheio de palavras difíceis, não, vai ser do nosso estilo, olho por olho e com verdade e com sinceridade. Eu vou falar para vocês como muitos autistas são usados, ignorados e até rejeitados, como alguns também são explorados em relacionamentos e como a sociedade ainda tem uma visão muito torta sobre tudo isso. E esse tema de vídeo que eu gostei muito, estudar sobre isso, até posso colocar minha experiência pessoal da minha família que tem pessoas autistas, e foi uma sugestão de tema de vídeo pelo escrito Suksuk, que basicamente ele perguntou: por que você não faz um vídeo falando como as mulheres ou a sociedade tratam os autistas, tanto como adultos e adolescentes e jovens? Então, eu já deixo essa pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Por que as pessoas autistas, especialmente os homens, são tratados diferentes pela sociedade e também nos relacionamentos? E se você é autista ou conhece alguém ou simplesmente quer entender melhor, fique comigo até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também hype muito o vídeo, que essa opção está aparecendo.
Um detalhe, tá? Todos os canais que eu reajo eu sigo e curto, tá? Então não é problema aqui pra mim não. Eu sigo a Cacaju, né? Que eu conheci esse canal agora, mas eu tô seguindo ela já. Eu curto os vídeos dela, né? E é isso. Então bora lá, né? Continuar aqui. Aparecendo quando vocês curte e logo em seguida aparece. E também se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, se possível, ajude com valeu demais para me ajudar financeiramente, que eu também deixei aqui um apoio para você também contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, porque ultimamente, que nem eu falei em outros vídeos, o YouTube tá meio que tirando o engajamento do vídeo, cortando a monetização, e querendo ou não, isso influencia na geração de conteúdo, para fazer mais vídeos, enfim. Isso é papo para outro vídeo. Então, chega de enrolação e vambora. Bom, primeiro de tudo, bora alinhar as ideias. Quando a gente fala de autismo, muita gente ainda pensa naquele estereótipo do filme antigo, ou aquela pessoa que vive isolada, balançando as mãos num canto, não é verdade? Mas a verdade é muito mais ampla, entende? Ó, o autismo é um espectro. Isso quer dizer que existe uma variedade enorme de formas que ela pode se manifestar. Exato. Tem gente que tem dificuldades leves na comunicação social e tem gente que precisa de apoio em quase tudo no dia a dia. O DSM-5, que é o manual usado. Ele tá certíssimo sobre isso aí. O autismo é um espectro, ou seja, nem todo autista é igual. Cada um tem suas limitações, como eu disse no início, mano. E por isso que o símbolo do autismo é um montão de quebra-cabeça. É porque cada um é um autista à parte, né? Cada um tem as suas limitações. E tem realmente autista que, por exemplo, eu tenho um problema na fala, na comunicação e interação social. Então eu fico mais em casa e pratico exercício agora, né? Porque eu tô querendo emagrecer. Porque eu quero melhorar não só a minha comunicação e interação social. Por isso que eu queria esse canal, para não me sentir sozinho também. Interagir melhor. Buscar me comunicar melhor. Mesmo com minhas dificuldades em me expressar. É isso que eu quero chegar. E como ele disse que é autista, vamos dizer assim, tem autista que é o grau 1, né? Que é mais leve e tem algumas dificuldades, e tem o autista grau 3, cara, que ele tem problema total na fala, ele não consegue falar e não consegue interagir, ele precisa de auxílio de outra pessoa, como os pais, e não faz nada, mano, só fica quietinho no canto dele e tendo os seus surtos. Usado por psiquiatras é dividido basicamente em 3 níveis, certo? Ó, o nível 1, que é a pessoa precisa de apoio, mas consegue lidar com a rotina, só que ela tem meio que dificuldade para entender os códigos sociais, tipo, não sabe quando é hora de falar, ou não entende indiretas, o sarcasmo, né? O nível 2, que já é um grau que exige um. Eu sou grau 1, do jeito que falou, eu não entendo certas coisas e etiquetas sociais, por isso que eu me isolo. Eu tenho dificuldades em interagir com pessoas da minha idade por causa disso. E eu não posso interagir com criança porque é muito estranho, né? Um adulto de 26 anos querer brincar com criança. Isso é muito bizarro. Por isso que eu me isolo e eu fico no meu canto, né? Só que com o meu bichano aqui, ó. A minha panterinha, né? E o cu? Já deu hoje? Eu tenho auxílio da minha mãe, mas ela não precisa ficar todo tempo comigo, porque eu sou adulto, eu consigo me alimentar sozinho e cuidar de mim sozinho, né? Eu tomo banho, essas coisas sozinho. Por isso que eu sou do grau 1. E agora ele tá explicando que o grau 2 e depois o grau 3, que é o tá, né? Exige um pouco mais de suporte. A pessoa pode ter bastante dificuldade com mudanças e se sente facilmente sobrecarregada. E o nível 3 é quando o suporte precisa ser intenso 24 horas por dia. E a comunicação pode ser bem limitada. Mas aqui vai o ponto. Nenhum desses níveis é sinônimo de incapacidade de amar, de trabalhar ou de ter valor. E ainda assim, olha como a sociedade trata essas pessoas no seu dia a dia, na sua realidade. O que dói mais em mim é que eu tenho pessoas bem próximas a mim mesmo que têm autismo e eu vi como as pessoas tratam, principalmente na escola, que antes, quando eu estudava, as pessoas não tinham
conhecimento o que era autismo. Eu acredito que a palavra autismo nem era tão falado como é hoje em dia. E eu já presenciei bem de perto familiares meus sofrendo por isso. Bom, eu nunca ouvi falar sobre autismo, mano. Eu sempre fui uma criança isolada na escola e eu nunca ouvi falar sobre autismo e eu me senti invisível. E eu me sentia usado pelas pessoas para benefício próprio. Como uma vez que eu cheguei a roubar moedas da minha mãe e levei dinheiro pra escola. As crianças só chegaram perto de mim porque eu tinha um salgadinho, sabe? E depois, meu filho, cada um seguiu o seu caminho. E eu ficava no recreio sozinho, olhando pra rua, vendo os carros passar, e era isso, mano. Realmente o autismo nunca foi falado, e eu me sentia diferente. Eu via as crianças brincando, eu queria interagir, mas não sabia como. E eu me isolava. Bahia! Mas é realmente triste, ainda mais pra criança. E para adulto é bem solitário. Sofrendo por isso, as pessoas não entendiam como ele se comportava. Muitas vezes ele era o isolado da turma, principalmente os homens, tá? Eu vou falar especificamente dos homens, porque na minha família, na minha família só tem homem autista. E eu via, né, na realidade, tá? Até nos relacionamentos, que o meu familiar, eu tava namorando e ele tem autismo, e eu via que a pessoa meio que sabia, como que eu posso dizer aqui, as limitações dela, e meio que usava isso como fosse uma forma de manipular ela, entende? Muitas vezes ela mexia com o psicológico desse familiar meu, e querendo ou não, tirando um pouco fora dos relacionamentos que Sobre relacionamento, eu nunca tive um, porque eu nunca me senti capaz de arrumar alguém. Eu sou solteiro desde que eu me conheço por gente. Eu já tive experiências sexuais, né? Obviamente já beijei também, bem novo na verdade. Foi bem esquisito, a menina roubou um beijo meu. Mas não conta, né? Depois de um tempo também. Mas sobre relacionamentos depois de adulto é difícil, mano. Realmente a pessoa se aproveita da condição do autista, porque pode não parecer, mas o autista é um pouco inocente, é um pouco ingênuo. E é facilmente ser levado, porque tem um comportamento bem infantil às vezes. E é fácil de manipular. E se a mulher sabe disso, que o cara é autista e ainda se aproveita dele, isso aí já é mau caratismo dela mesma. E quantos autistas ricos podem ser facilmente manipulados, né? Usados. É foda mesmo, né? depois eu dou continuidade, as pessoas têm aquelas falas, né, aquela visão que é tipo assim, para de drama, fulano é só tímido, é só se esforçar mais que você consegue se socializar, ou então aquele clássico, né, que todo mundo já ouviu, ele só é estranho, não tem nada. Essa minimização constante faz com que muitos homens passem a vida toda sem diagnóstico, né, se sentindo errados, deslocados. E aí cresce aquele peso de não ser suficiente, entende? Comigo foi exatamente assim. Eu sempre me perguntava, mano, o que tem de errado comigo? Por que eu sou tão esquisito? É até estranho. Não consegui fazer amigos da minha idade, não consegui interagir. Isso depois que meu irmão morreu, meu irmão emprestado, né? Meu step brother. Consegui fazer amizade com esse menino morreu lá em 2014, e depois que ele morreu eu desenvolvi depressão, mano, e foi pior ainda, eu achei que meu problema era depressão. Aí em 2021 eu não lembro muito bem, eu fui no psiquiatra e ele deu o diagnóstico, porque eu me sentia muito mal mesmo, mano. Muito diferente. Eu tava pensando até em fazer besteira às vezes, mas eu sempre fui mais forte do que isso, do que esse sentimento ruim. E então eu fui no psiquiatra pago e ele deu o diagnóstico. Tá entendendo? Você tira a mão de mim, meu irmão. Você tira a mão de mim que eu vou te sangrar bem aí, ó. Olha pro fim, né? Tu dá muito é teu cu, rapaz. E realmente, você se sente deslocado do resto das outras pessoas. Entendeu? Tá certíssimo. Pense comigo, ó. Um cara que tem dificuldade de entender sinais sociais, que se sente sobrecarregado em ambientes barulhentos, que prefere uma conversa profunda a uma festa, esse cara vai ser visto como o quê? Um antissocial, um esquisito. E pior, pouco atraente, entre aspas, pros padrões de hoje. E é aí que começa o segundo ponto desse vídeo. Tem muita mulher por aí
e eu falo isso com todo respeito e sem generalizar, que olha para um cara autista e pensa: ah, ele é meio travado, ele é meio esquisito, vou só usar ele para conversar quando eu estiver mal. Ele sempre vai estar ali quando eu precisar. E aí esse cara vira uma espécie de... Fora que esse cara aí, que ele tá descrevendo, é um cara muito, muito carente, tá? Pode não parecer, mas realmente você tem aquele desejo de ter alguém do seu lado, querendo ou não, e você se sente mal por não ter. E quando aparece a oportunidade, uma mulher dando mole assim, o cara vai literalmente rastejar pela mulher. Essa mulher dá atenção pra ele, tá entendendo? E isso é muito perigoso. E se a mulher se aproveita do cara, é como eu disse, é puro mal caratíssimo, mano. Porque ela sabe que o cara tem problema e isso vai machucar o autista, mano. Mesmo não parecendo, mesmo ele sendo uma rocha, mesmo ele sendo uma ilha. Caralho! Minha bola, porra! de terapeuta, entre aspas, não pago. Apenas um suporte emocional, um escudo, que ela usa até aparecer outro que ela considera mais interessante, né? E tem casos ainda pesados, né? Onde o autista é explorado financeiramente. Ele se apega rápido, ele não entende os sinais e de repente já tá pagando tudo, buscando a parceira do trabalho, sendo manipulado emocionalmente e nem percebe que está sendo usado. É que nem eu falei pra vocês, desse familiar que eu conheço. Ele praticamente foi tudo isso que eu citei anteriormente. Ele fazia de tudo. Muitas vezes ele pagava contas dela, fazia isso, aquilo, cartões. E a gente, né, como família, orientava, abre os olhos, e a pessoa não aceitava, porque eu vejo o lado também das pessoas, dos homens que são autistas. Geralmente, quando você vai olhar a história dele a fundo, você vai ver que ele sempre foi aquela criança isolada, que ele também não teve nenhum tipo de relacionamento, ninguém gostava dele, ele sempre foi isolado dos outros, ele sempre foi esquisito. Aí, quando aparece uma mulher que começa a mostrar interesse pra ele, ele vai fazer de tudo pra tentar manter ela perto dele. Vai tentar ser a pessoa perfeita. Exatamente, cara. O cara fica literalmente de pato, mano. Se aparecer uma oportunidade, mano, nossa, ele vai querer casar com essa mulher, mano. Ele vai achar que é a única oportunidade dele de ter alguém. Agora deu cara aí mesmo, viu? Deu a porra. Não sei se eu pelo ou meu bigode. É o que eu disse, cara. A oportunidade, ele vai se apegar àquela pessoa, vai tentar ser literalmente um santo, mano. Ele vai querer fazer de tudo só pra manter a pessoa do lado. Vai manter os luxos dela e vai, literalmente, mano, se ela trair ele, até se trair ele pode perdoar porque ele tem medo de ficar sozinho. Porque é a migalha de atenção que ele nunca teve, tá entendendo? Isso é muito sério. E muitas vezes ela só tá querendo usar ele, né? No sentido financeiramente falando, no sentido emocional. E também teve uma entrevista, eu não lembro qual canal foi. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Que ele é autista, né? Ele foi meio que obrigado, entre aspas, né? A casar com a parceira dele. Que até na questão que ela mentiu que tava grávida pra fazer a cabeça dele, porque ele queria que ela saísse da casa dele, né? Porque ele era um cara financeiramente estável, o cara ganhava bem. Ele trabalhava em home office e ela meio que induziu ele que ela tava grávida, que como ele cresceu sem a figura paterna ao longo da vida dele, ele não queria que o filho dele passasse por isso, né? Correto? Só que depois ele descobriu que ela nunca ficou grávida. Ela só fez isso porque ela não queria sair da casa dele, porque ele bancava tudo. Cara, que eu lembro da história, o cara gastava, mano, papo de milhares de reais, sabe? Tipo 10, 20 mil. Ela queria... Pelo que eu vi sobre esse caso, que a mulher até fez um vídeo, né? Sobre ele. Eu vi esse vídeo sim. Que ele falou que ele gastou, pelo que eu lembro, é 120 mil, rapaz. Ela pediu dinheiro para voltar para a cidade dela, né? Eu acho que estou falando do mesmo vídeo, né? E ele dava o dinheiro, rapaz. Inocentemente ele dava o dinheiro para ela. Muito dinheiro. Aí no final ela deve ir na internet reclamar dele ainda. Que ele era tóxico, alguma coisa assim. E o cara realmente, mano,
pagou muito dinheiro pra mulher. Uma coisa ele comprava. Vitória. E depois, ainda, ele sofreu uma ameaça, né? Uma falsa acusação, isso, aquilo. Se eu não me engano, ela ligou pra polícia, ele saiu da casa dele. Ele tinha um apartamento, né? Até ela também se fez um pouco de vítima, né? E se eu não me engano, ela é dona de uma página aí, não sei do que. É bem conhecida. E essa foi a história de um homem autista que passou na pele e eu vi acontecer na minha roda familiar, sabe? Bem de perto isso. E sabe, o lado que muitos homens, né, autistas, quando entram em um relacionamento, eles se entregam realmente, sabe? Eles são honestos, são românticos. Muitas vezes eles fazem de tudo pra tentar ter um relacionamento e manter o relacionamento, né? Só que muitas vezes, quando ele foi... E mesmo não sendo natural dele, cara. O cara se esforça mesmo pra manter essa pessoa. E mesmo que machuque ele se comportar de um jeito que não é confortável pra ele, é isso que eu tô dizendo. É muito desconfortável o cara sair da zona de conforto dele. Mas ele se esforça pra agradar essa pessoa. Usando aqui exemplo que ele tá usando aqui, uma mulher. Ele vai se esforçar, mesmo não sendo agradável pra ele. Porque ele quer manter essa pessoa perto, tá ligado? É assim que eu faria, se tivesse oportunidade. rejeitado, começaram a olhar ele assim, né? Ele é quieto demais, ele não sabe flertar, ele não tem jogo de cintura, ou simplesmente ele é estranho, por isso ele está solteiro, né? E isso, querendo ou não, vai martelando na cabeça deles que eles são assim e pronto, né? Não tem algo que eles possam mudar. Aí, quando aparece uma pessoa, ele quer ficar com ela e... E, curiosamente, quando a mulher é autista, a sociedade até tem um olhar um pouco mais paciente, né? Se é que vocês me entendem. E não é perfeito, claro, mas tem mais... Eu acho que pra mulher autista é bem mais fácil. Ela tem suas limitações, mas ela tem mais oportunidade. E acontece a mesma coisa, mano. ASDFGHJKLN. Vai aparecer homens que vão se aproveitar da fragilidade dela. Mas eu acho que pra ela tem mais possibilidades, só que é mais brando. Homens têm bem mais dificuldades, mas elas também vai ter o problema de ter idiota, né, bajulando ela pra usar ela. Elas podem ser usadas, enquanto não tem uma outra pessoa melhor. E isso também é muito perigoso. Eu acredito nisso. Eu não sou mulher, né, pra saber, e nem mulher autista, mas eu acho que funciona da mesma maneira. Tem muitas possibilidades de parecer um malandro que vai se aproveitar dela, que é mais fácil conquistar. Entendeu? mais acolhimento. E sabe o porquê? Acolhimento. Porque muita mulher autista, não generalizando, é claro, meio que aprendeu desde cedo a meio que camuflar os sinais, a imitar comportamentos, a se forçar a parecer, né, normal, entre aspas, né, para ser aceita. Mas, querendo ou não, isso cobra um preço altíssimo. A ansiedade, a deprê, a exaustão mental. Já no outro lado, o homem autista, quando ele tenta ser ele mesmo, ele é taxado de grosso, sem tato, sem noção, esquisito. Ou seja, né, se ele tenta parecer normal, entre aspas, falam que ele é falso. E se ele é verdadeiro, falam que ele é esquisito. É um beco sem saída para ele. E muitos homens autistas, né, crescem ouvindo que eles não são suficientes. E isso vai meio que minando o psicológico pouco a pouco. Eles não entendem porque são excluídos, não entendem porque ninguém se apaixona por eles, porque só são procurados quando alguém quer desabafar e sumir depois. Eu vi estudos. Exatamente, mano. São todos usados, mano. E se não tiver benefício próprio, eles são esquecidos. Se não tiver pra tirar nada, o benefício da pessoa. Entendeu? O homem, no geral, normalmente já é usado, né? Ele só aparece atrativo quando tem algo a oferecer pra mulher, mano. E imagina um homem autista, que não tem nem tato social, não tem papo bom. Eu vou falar a verdade, não tem papo bom. É assim mesmo. Eu vi vídeos também, né, que eu falei anteriormente, eu vi isso de perto da minha família, e meio que a solidão pra eles é bem profunda, sabe? Ela vem meio que acompanhada de uma sensação de fracasso, Vazio mesmo puro. quando o fracasso nem é dele.
é da sociedade, muitas vezes, que não sabe lidar com o diferente. É do mundo que não oferece espaço para quem não se encaixa naquele modelinho, né, socialmente carismático. E esse é o tipo de dor que muita gente esconde, que não sai em post da rede social, sabe? Mas que tá ali todos os dias consumindo autoestima. Monstro não chora! De milhares de homens autistas. E eu vou falar a verdade, tá? Naturalmente o homem já não é levado muito a sério. Ser homem já não é levado muito a sério, porque você é reforçado, né, a esconder seus sentimentos. E então, o homem já não é levado a sério. Imagina pro autista então, mano. Como ele disse aqui, mano, acha que é frescura, acha que o cara é só um esquisitão da vida, tá ligado? Então já é naturalmente ruim pro homem hoje em dia, ser homem, no caso, né? Imagina você ser autista. Parece que você tá jogando no hard, mano. É muito mais difícil. Acabou isso, vida na hora! Desgraça, filha da puta, rapaz! Porra, olha o negócio ali, rapaz, na hora! Que desgraça é essa? Que destino da porra, meu irmão! Sem tato social, meu filho, você não é praticamente ninguém. Você tem que esperar o bom senso das pessoas, né? Ela tentar te entender. E a pessoa tentar te entender hoje em dia é bem raro. Geralmente é só a família que vai se esforçar, né? Porque tem que adorar você por perto. Então é assim. Infelizmente a vida é mais dura do que parece. Se respeitem, se amem e nunca acreditem em vocês mesmos. Autistas. E, cara, na minha opinião, a sociedade precisa parar de achar que o autista tem que se adaptar à força, entende? E também a sociedade tem que abrir o espaço. Aprender a ouvir, entender os sinais diferentes de afeto, carinho, de atenção. E, voltado aos relacionamentos, precisa existir mais empatia e menos egoísmo. Nem todo mundo vai entender flerte, joguinho, indireta, fazendo isso, aquilo, mas isso não quer dizer que a pessoa não sinta amor, sabe? E pra quem convive com pessoas autistas, cara, a palavra-chave é acolhimento e compreensão. Pergunte como ele prefere se comunicar, explique seus sentimentos com clareza, isso muda tudo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. O inscrito sugeriu esse tema e eu dei minha opinião, mostrando um pouco de dados. Mas a verdade é que as pessoas falam tanto de empatia, mas quando vai ver na prática, né, principalmente voltado para os homens que são autistas, parece que o jogo muda, né? E eu acredito que quanto mais a gente falar a respeito das pessoas que são autistas, dos comportamentos, dos tipos de níveis do autismo, eu acho que essas pessoas que falam sobre empatia, elas querem empatia para elas mesmas, porque na prática ela não pratica a empatia com outras pessoas. Elas querem que as pessoas sejam gentis com elas e querem que as pessoas compadeçam com sua situação, mas ela não pratica não. Ela só tem discurso bonitinho, mas ela não faz geralmente o que ela pede pros outros fazer por ela, tá entendendo? Isso que é foda, o ser humano é hipócrita. Eu acho que a sociedade vai começar a entender mais a fundo, não que vai mudar de uma hora para outra, né? Mas eu acredito que cada sementinha que a gente plantar um pouquinho vai fazer grande diferença lá no futuro. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu não sou nenhum expert, eu não sou nenhum médico, não sou nenhum psicólogo para falar mais a fundo sobre autismo, os níveis, o lado mais científico da coisa, mas como eu vivo com pessoas na minha família que têm autismo, principalmente homens, né? Eu sei como eles se sentem, eu vi o que realmente eles passam em relacionamentos que muitas vezes eles são manipulados facilmente. E se você também vive ou tem autismo, deixa aqui a sua história para ver se alguém também simpatiza com a sua história, tem a história parecida, ou às vezes até você faz a pessoa entender um lado seu. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. E também deixe um próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza?
Sucesso pra todo mundo e até a próxima. Vou fazer o seguinte, mano, eu queria responder um comentário aqui que eu vi nesse vídeo aqui, que o cara expressou que... Aqui, vamos ler esses comentários aqui, parece muito interessante. Às vezes nós, homens autistas, queremos namorar, só para não nos sentirmos sozinhos. E a gente só queria um carinho e um abraço. Verdade, mano. Isso aqui é foda mesmo. Cadê o cara aqui que eu iria responder, mano? Aqui eu respondi ele ontem. Tá aqui o comentário dele aqui, ó. Sou autista e discordo com o vídeo. Virei popular lutador de karatê, ajuda com amigos e se dava bem com as mulheres. O cara realmente acha que todo autista é igual, mano. Eu discordo com o vídeo. Putz, mano, cada autista ele passa por uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu não me dou bem com literalmente ninguém. Popular, zero. Nunca fui popular, mano. Eu só tive um amigo. Eu posso considerar dois, o meu irmão que morreu aos 12 anos, em 2014. Mas mulheres, mano, é muito difícil. E só piorou quando eu fui crescendo. Literalmente ele não pode se usar a convivência dele como regra. Ele é a exceção. Ele é a exceção da regra. Mas ainda não é a regra. Tá o meu macacão ali, ó. O George, ele é cego de um olho, tá ali, ó. E aqui tá meu gatinho. Meu quarto aqui, ó. Todo de pobre. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo, desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos sejam.